Olá, bom dia. A notícia de frente desta quarta-feira, dia 3 de dezembro, está no ar. Chega junto, participe aqui com a gente do A Notícia de Frente. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a vocês que sempre nos honram com a sua companhia. E bom dia também para a Sombra. Para Verônica Raquel. É? Bom dia, Verônica Raquel. Bom dia, Verônica Raquel. Você não é uma sombra, Verônica Raquel. Ela não, ela é onipresente em todos os onipresente, lugares. Onisciente não é e onipotente. Ela não é uma sombra, ela é um reflexo. Nossa Senhora! Olha, hein? É onipresente, é bom. Vamos seguir aqui. Aí, professor Haroldo, bateu o ciúme. Não, o ciúme. Verônica reina olha, falar sozinha. Que Verônica Raquel é onipresente, onisciente e onipotente, você quer mais o quê, né? E que é um reflexo para encerrar a conversa, então vamos deixar a Verônica reinar sozinha aqui neste programa. Gente, só reforçar a participação, seja também um dos nossos comentaristas, daqui a pouquinho a gente já vai com a participação do nosso telespectador aqui no A Notícia de Frente. E eu quero começar o A Notícia de Frente desta quinta falando sobre educação. O governo do estado vai oferecer ensino público para 1,5 milhão de mato-grossenses adultos e idosos que não concluíram o estudo quando ainda eram jovens. Acompanhem na reportagem. Em 2008, a antiga escola estadual Almira de Amorim e Silva, no bairro CPA3, em Cuiabá, foi transformada pelo governo de Mato Grosso em SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. A mudança teve resultados positivos. Tem um caso de uma senhora chamada Jandira Rego, estou citando o nome dela aqui hoje, ela não está mais entre nós, né? Mas uma senhora de 93 anos que retomou os seus estudos desde a alfabetização na nossa escola, concluiu o ensino médio e foi aprovada na Faculdade Federal, na Universidade Federal de Mato Grosso. Estudou, infelizmente não concluiu os estudos devido à idade e problemas de saúde, mas que é um exemplo que me emociona. O Centro de Educação de Jovens e Adultos, ele é um espaço que foi criado para ser uma identidade dos jovens e adultos do ensino fundamental a partir dos 15 anos, conforme a legislação federal, e do ensino médio a partir dos 18. E aí nós temos uma diversidade gigantesca dentro da educação de jovens e adultos que estão nos centros de EJA. Mas agora, em 2020, a comunidade escolar ficou sabendo informalmente que o Estado quer tornar o SEJA Almira numa unidade de ensino mista. Qual é a diferença entre uma escola de EJA e um SEJA? A escola de EJA, que já existe em vários bairros da capital, ela atende crianças e adolescentes durante o dia e à noite atende os jovens e adultos. O centro não. O centro atende apenas jovens e adultos, que são aqueles jovens e adultos que têm necessidade de estudar no período diurno e, infelizmente, em outros tempos, foi impedido disso. Por isso, na manhã desta quarta-feira, a comunidade escolar conversou com o Sintep. Já o diretor do SEJA foi chamado para uma reunião na SEDUC, junto com os responsáveis dos demais 20 SEJAs. O secretário estadual de Educação explica a proposta do governo para o SEJA Almira e os demais. Em relação ao SEJA Almira, eu quero tranquilizar aqui todos os profissionais da educação e todos os alunos que eles não terão prejuízo. Tá? O que nós estamos aqui discutindo é uma educação de desenvolvimento integral para o ensino de jovens e adultos. O secretário de Educação destaca: o governo está aberto ao diálogo, mas a meta do Estado é a busca ativa deste 1,5 milhão de matogrossenses que não concluíram os estudos. O SEJAS atende 16 mil alunos. O nosso foco é no 1,5 milhão de estudantes aí, de jovens e adultos que não foram atendidos ou não finalizaram a sua educação básica completa. Então é nessa busca que nós vamos fazer, por isso a necessidade de a gente ampliar
e ofertar aí o ensino de jovens e adultos para outras unidades escolares e nos 141 municípios, inclusive os exames. O exame hoje só acontece em 21 SEJA, ou seja, você está segregando em 21 unidades realizar os exames. Nós queremos ampliar e de imediato nós vamos ampliar de 21 para 32 unidades, ofertando aí os exames do ensino de jovens e adultos. Pois é, então é uma oportunidade para dar educação para quem não teve, né, no passado, há muito tempo atrás. Sem dúvida, importantíssimo, né? Lembrando que nunca é tarde para aprender. Olha, e tem uma coisa interessante. Quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha um colega de 80 anos. Olha que coisa curiosa. Um mestrado em filosofia, e ele fez o mestrado comigo, não fez o doutorado, mas o mestrado ele fez comigo durante 3 anos, ele tinha 80 anos. Luiz Louceiro. Interessante isso, né? Sim. Quer dizer, nunca é tarde para aprender, né, para conhecer. Olha, deixa eu falar aqui da eleição da MM. Fagundes acredita em reeleição na MM e diz que a aprovação do FEX coloca Neurilan na frente. O senador Wellington Fagundes defendeu a reeleição de Neurilan Fraga como presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Apesar de ser amigo de outro candidato, o Maurão, o senador acredita que o Neurilan sai na frente por ter boa convivência com os prefeitos e pela briga que travou pela aprovação dos recursos do FEX para os municípios. E aí, só lembrando que Neurilan ainda não conseguiu ter a maioria ao seu lado, inclusive um de seus vice-presidentes, o prefeito de Canarana, Fábio Faria, já tinha declarado que iria sair do grupo de Neurilan, caso ele buscasse a reeleição. Visando reverter essa condição de ter menos aliados, Neurilan esteve com o deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, e pediu que ele fosse o presidente de honra de sua nova gestão. E aí, será que Neurilan leva? O enfrentamento que ele fez na época com relação ao recebimento do FEX foi tão forte que até pensavam que ele seria candidato naquela época lá atrás, a deputado federal. Ventilava-se isso, né, no meio político. Ele vem fazendo, ele é bastante municipalista e vem defendendo bastante os interesses dos municípios e é por esse motivo que realmente sempre foi eleito. E agora está tentando novamente uma reeleição. Vai ter que costurar. E essa costura por Eduardo Botelho, sem dúvida alguma, pode ajudar. Bom, aí eu fico numa dúvida aqui, né? Neurilan Fraga vai ser o quê? Vai ser a entidade aqui, a MM, vai ser assim um tipo de Bolívia ou de Ucrânia, aqui em Mato Grosso. É isso? Não, mais ou menos isso, eu ia falar. É o seguinte, e o seguinte, né? É o que é vitalício agora? É isso também? Vitalício? É o que ele quer, né? É vitalício? Porque, e o seguinte, Neurilan Fraga, eu conheço ele, tenho uma boa relação com ele. Até hoje, né? Oi? Mas o Fernando Henrique Cardoso dizia o seguinte, olha, eu perco amigo, mas não perco a piada. Né? Ele é o seguinte, ele não é prefeito, e ele comanda uma entidade que é composta exclusivamente por prefeitos. Aí mexeram lá no regimento, alteraram, olha, não precisa ser prefeito. Sendo ex-prefeito já está bom demais, né? Olha, ele está desde 2015, né? Desde 2015 à frente da MM. É bastante tempo. É muito tempo. É muito tempo. E aí ele tem uma ligação muito forte com o senador Wellington Fagundes, né? Tanto é que o senador Wellington, você acabou de destacar aí, né? De que um grande mérito do Neurilan Fraga é a questão lá do FEX ou é do FEX? Do FEX. Do FEX, né? Mas o FEX é o seguinte, para acreditar na conta do Neurilan Fraga? Não, ou é em cima da bancada federal? Bancada federal, principalmente Senado, né? né? Não é isso? Sem dúvida. Mas ele vai na sombra, né, exatamente, desse esforço que foi feito por parte do Wellington Fagundes e os demais deputados federais, vai à sombra justamente para poder colher os... Mas é bom oxigenar, não é? Não é bom oxigenar? Sempre. Não é isso? Sempre é muito bom porque oxigenar. Ficar repetindo, não é isso? Seria bom oxigenar, seria muito bom. Sim, também acho. Com certeza. Olha, o nosso telespectador participa aqui com a gente já falando das composições. Meu nome é Gelson, moro no CPA. Neste segundo turno, vários tubarões da política fizeram acordo de cúpulas e não combinaram com o povo. Deu no que deu. Lúcio, e aí eu trago uma matéria, Haroldo, também, lá da Câmara Municipal, né? A Câmara
a Câmara Municipal de Cuiabá. Grupos de novatos se articulam no espaço da mesa diretora. Um grupo de 11 vereadores novatos eleitos em novembro se articula para disputar a mesa diretora da Câmara. A eleição ocorre no dia 1º de janeiro, dia em que os parlamentares tomam posse. A informação foi confirmada pelo eleito Demilson Nogueira. Apesar de já ter assumido temporariamente uma cadeira no parlamento, quando era suplente, ele se coloca no grupo dos novatos. De acordo com Demilson, o grupo quer um nome que represente a renovação em Cuiabá. Eu estou participando de um grupo que está discutindo a mesa. Sim, somos 11 vereadores. E aí, nas urnas, a população renovou uma maioria. Somos 13 novatos no total. Então, a população falou, é a vez de vocês, disse aí o vereador eleito, né, que ainda não assumiu, o Demilson Nogueira, do PP. Do PP, né? Isso. PP, que é do coordenador de campanha do prefeito Emanuel Pinheiro. Que era o secretário Vanderlúcio Rodrigues, que era o secretário de obras de Cuiabá. Isso. E aí, Demilson Nogueira vai representar quem, né? Se ele for guindado à presidência da Câmara. Ele vai representar os vereadores novatos, né? Nessa linha de renovação, ou ele vai ser um aliado do PP, que é o partido mais próximo, é o partido mais influente, não as lideranças maiores do PP, né? Mas filiados do PP aí, pessoas importantes que atuam no Progressista, são as pessoas mais próximas da gestão Emanuel Pinheiro. Para se ter uma ideia, Vanderlúcio Rodrigues, ex-secretário de Obras, foi o coordenador de campanha. E no PP tem outras eminências pardas, né? Tem alguns empreiteiros, né, que têm uma influência considerável na administração. Não, então, exatamente. É o seguinte, é para saber o seguinte, Demilson Nogueira se elegeu agora, ele vai representar quem? Vai representar o partido dele, o PP, muito próximo do atual prefeito, ou vai representar os novatos aí, nessa renovação da Câmara? Essa é a pergunta que se faz, né? Sem dúvida. E para fazer justiça, é muito importante nós ressaltarmos o seguinte, essa questão do posicionamento do Vanderlúcio, primeiro como ex-secretário de Obras e depois a questão de ser coordenador da campanha de Emanuel Pinheiro. Se Emanuel Pinheiro ganhou a eleição, ganhou até mais, isso não sou eu que estou falando, é o Rael, que foi o marqueteiro do Emanuel Pinheiro, né? Foi muito mais pelas execuções, né, pelas obras que foram feitas, e Vanderlúcio foi um bom secretário, sem dúvida alguma, teve muitas realizações nesse sentido, né, do que necessariamente com um marketing específico. Só lembrando que ele disse também nessa entrevista, Lúcio e Haroldo, de que tem nomes aí que já manifestaram interesse, né, pela presidência, como Diego Guimarães, Marcrian Santos, Renivaldo Nascimento e Adevair Cabral. E ele disse que apenas Diego ligou para ele para pedir o apoio. Mas tem o Marcrian Santos, que é do PP também. Marcrian Santos, Renivaldo Nascimento, Adevair Cabral, vão mudar o que lá na presidência da Câmara? O que é que eles vão mudar? De novo, né? Aí não cabe... Mas aquela moça do PT também, que é que eles vão mudar? Edna, né? A Edna também me parece que estava nessa corrida também. Não, era Michele. Michele Alencar, do DEM. Michele Alencar, isso. Pois é, aí não cabe do que você falou, não cabe no discurso Marcrian do Santos vereador, né? É o que fugiu lá da Justiça Eleitoral, não é isso? Isso. Né? Que denunciaram ele por transporte irregular de eleitor, por boca de urna, e aí alguém assoprou para ele, a polícia está chegando. Aí ele, vazou, né? Vazou. E aí aquela história que nós conversamos terça-feira lá no programa Tribuna da Vila Real, falou, olha, mas e aí, denunciaram ele, que estaria fazendo transporte irregular de eleitores, boca de urna, e aí ficou por isso mesmo, não foi preso, a polícia não foi atrás? Foi, né? Só que durante o processo eleitoral só pode prender em flagrante, né? E ele conseguiu escapar, não é isso? Olha que ponto nós chegamos. Então o fujão da Justiça Eleitoral está se colocando aí como um dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Cuiabá. E Adevair Cabral e o Renivaldo Nascimento dispensam maiores comentários, porque eles mostraram o tipo de atuação deles nessa
legislatura, né? Eles optaram por um lado, que foi o lado do prefeito Emanuel Pinheiro, durante toda a administração, e assim eles tocaram o barco, né? Então, a opção por um desses nomes aí vai representar o quê? A continuidade lá na gestão da Câmara Municipal de Cuiabá. Olha, vamos falar agora de eleições 2020, porque mais de 170 mil eleitores estão em débito com a Justiça Eleitoral. E essa justificativa da ausência no pleito pode ser feita até 60 dias. As eleições 2020 foram uma das mais disputadas dos últimos tempos em Cuiabá. No primeiro turno foram 8 candidatos. Já no segundo, Emanuel Pinheiro, do MDB, ganhou a reeleição para Abílio Júnior, do Podemos. A diferença de votos foi de apenas 6 mil, o que demonstra o clima acirrado pela Prefeitura da capital. Mesmo assim, o número de abstenções foi bem alto, tanto no primeiro quanto no segundo turno. 176.981 eleitores não compareceram nas eleições de 2020 em Cuiabá. Isso corresponde a 22,01% de abstenções no primeiro turno e de 24,79% de abstenções no segundo turno. Os faltosos do primeiro turno têm até o dia 14 de janeiro para justificar e do segundo turno até o dia 27 de janeiro. Quem não fizer essa justificativa já está automaticamente em débito com a Justiça Eleitoral. O eleitor que não compareceu em um ou nos 2 turnos das eleições de 2020, ele precisa fazer a sua regularização, porque senão ele não tem o direito a pegar a sua certidão de quitação eleitoral, que é um documento exigido para várias atividades. Então, vale destacar que cada turno exige uma justificativa diferenciada e com prazos também diferenciados. Então, o eleitor que não compareceu no primeiro turno, ele tem até o dia 14 de janeiro para apresentar essa justificativa, destacando os motivos pelos quais ele não pôde votar naquele dia. E em relação ao eleitor que não compareceu no segundo turno, ele tem até o dia 27 de janeiro para fazer isso, enviar esse requerimento através das plataformas digitais da Justiça Eleitoral. A justificativa é bem simples, pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode fazer essa justificativa de 2 formas. Ou ele faz a justificativa por meio do e-Título, um aplicativo que se encontra disponível nas plataformas digitais, e também ele pode fazer essa justificativa através de um serviço chamado Justifica no site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor que não compareceu nas eleições e nem justificou, ele vai ficar com uma situação de irregularidade. O título dele, portanto, não vai emitir a certidão de quitação eleitoral, ou seja, ele não vai conseguir pegar esse documento, que é um documento exigido para posse em concurso público, para ingresso à universidade, para tirar o passaporte. Então, ele não consegue emitir esse documento. E caso esse eleitor tenha completado aí mais de 3 eleições sem votar, o título dele, inclusive, será cancelado caso ele não apresente essa justificativa no prazo estabelecido na legislação. Certo, então, 60 dias aí para justificar. E a partir do dia 9, deixa eu ver quando que cai dia 9 aqui, se alguém puder me ajudar. Quarta-feira. As pessoas que estão em débito com a Justiça Eleitoral no sentido de título cancelado por conta da biometria, muita gente nem sabia que não tinha feito a biometria, já vai poder regularizar a situação. A Justiça Eleitoral vai abrir aí a partir do dia 9 para as pessoas regularizarem a situação do título, tá? Daqueles que não fizeram a biometria, gente, então faça, por favor. Vamos saber agora qual que vai ser os destaques de vocês para hoje. Vamos começar aí com o seu destaque, Haroldo. Bom, eu vou falar meu destaque é sobre as reformas e medidas no Congresso Nacional que estão absolutamente paradas. Acreditava-se, inclusive, que a reforma administrativa, reforma tributária e a PEC emergencial pudessem ser votadas ainda este ano. Mas, segundo o presidente da Câmara, né, e alguns deputados professores da política, como comentam em Brasília, isso não vai acontecer. Você vai saber por quê. E o seu, Lúcio? Meu destaque é sobre o que estão pretendendo fazer com os aposentados aqui em Mato Grosso. Olha,
parece que o objetivo, né, entendeu? O sonho, o projeto é castigar mesmo os aposentados aqui de Mato Grosso. Olha só a declaração do deputado Dilmar Dal Bosco, né? Ele chama a PLC, que é o Projeto de Lei Complementar 36, de venda de ilusão. Sugere um novo teto e aguarda a posição do governador. Aí ele critica, né? Ele critica lá o projeto do deputado Lúdio Cabral, que tenta poupar os aposentados, aqueles que ganham até o limite, lá até o teto do INSS. O projeto do Lúdio Cabral tenta poupar o desconto no provento, no benefício dos aposentados e pensionistas, que ganham muito pouco, né? Que ganham uma miséria. Aí o deputado Dilmar Dal Bosco fala que isso daí, o projeto do Lúdio Cabral, é vender ilusão. Fazer uma perguntinha aqui, deputado Dilmar Dal Bosco. Se o projeto de Lúdio Cabral é venda de ilusão, o que é que foi que aconteceu, por exemplo, com um determinado poder, com determinada instituição, que era para aumentar o percentual de desconto de salários altíssimos, de salários astronômicos, e não aumentaram? Isso aí é vender o quê, hein? Isso é vender o quê? Dos bacanas, da elite, não pode mexer. Não pode mexer. Agora, pode estourar tudo lá nas costas dos aposentados. Aqueles que ganham até 6 mil reais. E aqui é o seguinte, é pior. Querem descontar. Primeiro queriam descontar a partir de um salário mínimo. Depois o seguinte, negociaram, passou para 3 mil reais. Aí teve o projeto do Lúdio Cabral, e aí isentando os aposentados, que agora vai para a segunda votação. Olha, é preciso ter juízo, não é? É preciso ter juízo e ter sensibilidade. É preciso olhar para os pequenos. Não adianta querer ficar governando para os bacanas, para os grandões, para a elite. Esse pessoal não precisa do poder público. Então esse é o meu destaque de hoje, para tentar defender uma forma melhor de vida para os aposentados, aqueles que ganham pouco. Certinho, Lúcio. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Deixa aqui a participação dos nossos telespectadores, muita gente participando. Mandar um abraço para o Robson Marques aqui, está parabenizando o programa. Robson Marques, que é de Várzea Grande. Vamos então ao WhatsApp aqui com os nossos telespectadores que participam aqui. O WhatsApp no cantinho da sua tela, tá, gente? Para você participar, ser um dos nossos comentaristas e, claro, ver sua mensagem aqui na tela do A Notícia de Frente, sempre com a gente, né? Eu tenho certeza que quando você ouve aí um comentário do Lúcio, do Haroldo, você fala, olha, eu quero também dar um pitaco. Pode dar o seu pitaco, pode participar aqui. Vamos então à tela do WhatsApp no A Notícia de Frente. Será que estamos com algum... vamos lá então. Robson, um abraço aí para o Robson, que está parabenizando o programa. E olha só essa participação. Boa tarde, bancada. Bom dia, Lúcio, Nayara e professor. Sobre o PSDB de Cuiabá, foi a pior participação em eleições desde a sua fundação. Resultado pífio. O partido chegou onde chegou por culpa dessa executiva que aí está. O partido era um puxadinho da prefeitura. Sem identidade, o povo mandou o recado. Entre os 27 partidos que participaram da eleição, somando os votos para vereador, a legenda do PSDB ficou em 17º lugar, com apenas 8 mil votos, 8 mil votos, né, fazendo apenas um vereador. Assim mesmo, graças à nova lei eleitoral, pois nem o coeficiente eleitoral não atingiu. O PSDB perdeu para todos os partidos mais tradicionais. E aí ele colocou aqui, quem conduziu o partido para essa situação foram eles, Ricardo Saad, Toninho de Souza e Renivaldo. É o Ronaldo Figueiredo Papagaio. E aí tinha uma declaração do vereador Renivaldo Nascimento, ao contrário disso aí, né? Ao contrário disso, criticando o PSDB. Aliás, é o seguinte, esses vereadores é que criaram dificuldades para o PSDB.
Eles criaram dificuldade. Por exemplo, eles impediram esses 3 vereadores aí, impediram que o PSDB tivesse um candidato próprio aqui em Cuiabá. Por quê? Porque eles já tinham o seguinte, tinham feito os acordos, né, políticos que interessavam a eles. E aí depois o seguinte, ainda ficava chamando as pessoas, olha, tudo bem, vamos sentar para conversar. Aí uma dessas pessoas que foi procurada, falou assim, eu ir lá conversar? Mas conversar para quê? O que é que eles vão pedir para mim? Porque eles já falaram que já tem um acordo fechado e querem conversar? Não tem o que conversar. Sem dúvida. Antigamente diziam assim, um pingo e um risco Joaquim Francisco. E as urnas sinalizaram bastante esse ano, Lúcio e telespectador, né, no Brasil todo, um crescimento significativo de partidos pequenos, relativamente pequenos, né, e novos partidos. E partidos ligados, no sobretudo... passado, né? Porque nas eleições passadas, que nesse se firmou partidos já antigos, como disse o nosso telespectador aqui, que voltaram a crescer, como principalmente o DEM e o MDB. Sim, mas no caso específico do PSDB, por exemplo, né, acabou perdendo. Mas aí é o PSDB. Mas, por exemplo, mas digo aqui, por exemplo, o Cidadania, o Podemos, por exemplo... partidos novos também, por exemplo, o PSL não fez ninguém. Não fez ninguém. Como fez e como teve Enfim, o protagonismo mas a sinalização mais importante é que realmente os eleitores estão reprovando cada vez mais os excessos, tanto de direita como de esquerda. E o Centrão tende a se firmar aí, inclusive até 2022, né? Uma linguagem, um discurso um pouco mais equilibrado, com bom senso para com a sociedade. Essa aí é a tendência, pelo menos os analistas apontam isso e as urnas vêm confirmando isso para os próximos anos, né? Vamos acompanhar. E a verdade é que o PSDB, o que aconteceu com o PSDB é o seguinte, é um partido totalmente sem identidade. Falamos aí dos 3 vereadores, né? Dois bateram com a cara na porta, né, na reeleição, e um conseguiu se reeleger, que foi o Renivaldo Nascimento. Mas vamos falar de um deputado. Por exemplo, no governo Pedro Táxi, o Wilson Santos era o quê mesmo? Era o líder do governador Pedro Táxi na Assembleia Legislativa, não é isso? Sim. Não é? Hoje o Wilson Santos é da bancada de sustentação do governador Mauro Mendes e foi cotado, inclusive, para ser líder do governo lá na Assembleia. E aí, o simpatizante do PSDB olha isso e fala, mas como é que é isso? Como é que a gente consegue entender esse tipo de coisa? Não é? Por exemplo, os vereadores aí do PSDB, eles não queriam uma candidatura própria, por quê? Porque eles faziam parte do governo atual. Tinham benefícios, tinham cargos, tinham acesso livre ao gabinete do prefeito Emanuel Pinheiro, não é isso? E aí o Wilson Santos era lá da oposição, era do governo Pedro Táxi, líder do governo Pedro Táxi, que perdeu a eleição para Mauro Mendes. Aí hoje agora é um entusiasta do governo Mauro Mendes. Aqui a crítica não é para o governo Mauro Mendes, a crítica não é para o governo Mauro Mendes, é para uma questão, é para aquilo que eu coloquei aqui, a falta de identidade do PSDB. A falta de identidade do PSDB. E olha, que falta faz Dante de Oliveira. Pois é, de Dante para trás, até Dante de Oliveira, você tinha, de certa forma, uma certa consistência de imagem por parte do partido, né? Agora, você vê, por exemplo, na sequência, o desgaste que foi criado por Aécio Neves, lembram disso? Né? Com desvio de dinheiro, com propina de 2 milhões e lá vai pedrada, deveria ter sido preso à época e não foi por articulações políticas, todos nós sabemos disso, infelizmente. Na sequência, você tem também um desgaste considerável causado pelo próprio governador Pedro Táxi, com relação à questão da Grampolândia e outros escândalos que foram apontados aí nisso tudo. Aí você vê uma gestão aí com vereadores fazendo de forma clara, né, o puxadinho da prefeitura na Câmara de Vereadores de Cuiabá, vereadores que realmente não deveriam agir dessa forma, tentando travar CPI de corrupção, CPI de paletó, enfim, essa história toda. Então,
todos esses fatores fizeram com que necessariamente o partido perdesse essa credibilidade, a meu ver, aqui no estado do Mato Grosso e no Brasil. Deixa eu só colocar mais uma participação aqui, mais algumas participações. Bom dia, bancada. Por que eles não mexem na aposentadoria dos políticos que ganham valores absurdos de aposentadoria? Falta de respeito com o eleitor aposentado, que já elegeram muitos desses políticos que estão aposentados também. É o Vanderlei de Santo Antônio de Levegé. Viu? O pessoal está aí, inclusive, parabenizando. Daqui a pouco eu vou essas mensagens, eu perdi aqui, porque está chegando muita mensagem. Que, Lúcio, você tenha voltado a tocar neste assunto, que é importante para massificar. Como é o nome do telespectador? Esse é o Vanderlei. Vanderlei. Isso. Né? Vanderlei, sabe por que é que eles não mexem com os grandes? Por um motivo simples. Falta coragem para mexer com os grandes. E aí é o seguinte, eu vou usar uma expressão um pouquinho mais forte do que essa, tá? Se falta coragem para mexer com os grandes, qual é o nome correto disso, hein? Para mim, é covardia. Tem mais gente aqui. Mais uma vez, Lúcia, notícia de frente. Muito obrigada por continuar dando uma força para nós aposentados. E a professora Helena, tem mais gente aqui. Bom dia, venho expressar minha indignação contra os políticos que só pensam em prejudicar o povo e agora os aposentados que já contribuíram anos para terem o direito de usufruir em paz o que trabalhamos. E agora está sendo descontado previdência de professores que ganham R$ 6.500, pagando plano de saúde que não vão dar. Tinham que mexer nas mordomias dos políticos, disse aqui a Elizabeth, que é professora. Tem muita participação chegando. Na volta do intervalo a gente vai falar mais disso, porque inclusive é o assunto do destaque do Lúcio Sorge de hoje. Vamos para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.